Nós escolhemos esse programa, esse tema, na verdade, exatamente por conta de um trabalho que eu já venho realizando pelo menos há uns 6, 7 anos já com crianças, né? Eu tenho esse livro, Regressão para Crianças, temos um trabalho, a Daniela também tem um trabalho que ela vai falar aqui, vai contar para a gente. Na cidade de São Paulo, eu também estou numa equipe de pesquisas, né, com crianças com autismo, onde participam a Lúcia Comitri, a Sênia Bassic, a Cecília Gasparian, e nós temos aí uma série de atividades ligadas a esse tema, né? E é um tema muito importante porque nós precisamos de começar a discutir em sociedade toda essa dificuldade que as crianças estão vivendo, não só crianças como os adolescentes, né? O programa é focado exatamente nisso, nas dificuldades que as crianças estão vivendo nesse século XXI e também de suas famílias e dos adolescentes. Então, o que nós estamos trazendo nesse programa é exatamente falando sobre isso. Então, quem são essas crianças do século XXI? O que elas estão vivenciando? Elas não têm mais brincadeira de rua, elas vivem o tempo todo no computador, elas não têm mais contato, muitas vezes, com os pais que trabalham muito. Então, assim, existem inúmeras situações que estão ocorrendo, e essas crianças, a gente tem notícias, e a gente recebe isso muito em consultório, de crianças tentando se suicidar, de crianças que estão entrando na droga, de crianças que sofrem abuso sexual, a violência, a agressividade e todas essas coisas horrorosas que estão acontecendo. O tema do programa e também o símbolo do programa é o Krishna, que eu quero falar mais para frente a respeito disso, porque o Krishna foi uma criança feliz. E aí eu acredito que a criança do século XXI, ele tem que representar isso, uma criança feliz. Ela veio aqui não é para brigar, para lutar, ela veio para ser feliz. E o que menos a gente tem encontrado ultimamente no noticiário é crianças com problemas. Então, a Daniela está aqui, vai falar um pouquinho para a gente, né? O que você fala, né, sobre essas crianças. Inclusive, você tem 2 filhas que são do século XXI, né? Sim. Então, é isso que você está falando, né? As crianças estão com dificuldades. As famílias estão com dificuldades, né? Os pais estão com dificuldades. Então, eu entendo que nós estamos com dificuldade neste momento, porque a gente não reflete o que nós estamos fazendo aqui, né? O objetivo da nossa vida, né? E a gente vai levando a vida dessa forma. Então, isso reflete nas crianças e nos adolescentes, né? Porque nós, pais, nos sentimos assim, né? E as crianças também estão assim, tá? As crianças do século XXI, né? Quando você fala quem são as crianças do século XXI, a gente sabe que o corpo é de criança, Uhum. né? Mas a gente entende a criança como um espírito. E o que eu venho assim sentindo, né, dessas crianças, que são espíritos que têm muita vontade de acertar, que reencarnaram assim com essa vontade, sabe? Dessa vez eu vou conseguir, sabe? Acho que traz isso muito, traz mais que talvez uma geração passada. Né? Eles trazem quase que claramente assim aquilo que eles vieram fazer, e muitos se sentem até ansiosos, às vezes para querer fazer logo aquilo que veio fazer, sabe? E então, para mim, são as crianças do século XXI são esses espíritos que vieram nessa fase, né? Nessa fase de transição aqui do nosso planeta. Mas o que eu sinto é isso, são espíritos sensíveis, têm uma sensibilidade muito grande, né? Captam muito além dos sentidos físicos. Parece até que eles são mais sensitivos, então, né? Parece não, eu acredito que uma coisa sensibilidade. muito interessante nesse processo, né? Isso. Eles são sensitivos e captam tudo, né? Sim. Eu até acho que o maior sofrimento dessas crianças do século XXI, os próprios adolescentes, é que eles têm essa facilidade de captação, de percepção, mas ao mesmo tempo, se existe um sofrimento na família,
eles são os primeiros a captar todo esse processo, né? Exatamente. Então, por isso que está mais difícil, né? Devido a essa sensibilidade, o que a gente encontra no nosso mundo hoje é o que eles estão sentindo, né? Eles sentem muito a questão da família, então isso é uma das dificuldades, né, que a gente encontra também, que os jovens estão encontrando. Tá? Exatamente, né? Quando nós percebemos, por exemplo, que uma criança está doente, né? Tem uma criança com dificuldade, nós precisamos, quando vem no consultório, olha, eu tenho um filho que está com problema, que ficou doente, que tem isso, que tem aquilo. O mais interessante é nós falarmos assim, o que está acontecendo com a família? Né? O que está acontecendo com o pai, com a mãe? O que é? Ah, mas a gente não briga na frente da criança. Não adianta nada. A criança capta tudo. A criança capta pensamento. A criança capta sentimento. Então, o tempo todo, essa criança está captando coisas e ela está reagindo. Né? Então, muitas vezes, é interessante porque, assim, no século XXI, a gente perdeu muitas coisas do passado, né? Então, quando eu era criança, por exemplo, a gente percebia, a criança está mal, leva para a benzedeira, né? Hoje em dia, parece que está um pouco fora de moda a benzedeira, né? Mas a benzedeira é alguém que pode quebrar muitas coisas de uma criança, né? Ou então vamos levar no centro para tomar um passe. Por quê? Porque muitas vezes é mais energético do que físico. Não é? Então, assim, é muito mais fácil o pai e a mãe perceberem que eles estão também tendo algum tipo de dificuldade e a criança está reagindo. E às vezes a gente percebe que as dificuldades dos pais é tanta que elas nem percebem o que está acontecendo com as crianças. E as crianças têm dificuldade na escola, têm dificuldade com os colegas, ela sofre bullying na escola, ela é agredida, ela agride na escola. E muitas vezes os pais acham que é o problema disso, não vão olhar a fundo. E muitas vezes elas só vão perceber quando a criança já está internada, com uma doença grave, com algo muito complicado. Ou com distúrbio de comportamento, né? Comportamento diferenciado. E essas crianças realmente elas precisam de uma atenção maior. Porque elas são muito mais sensíveis do que talvez eu quando tenha sido criança. Na minha década, né? Que eu nasci na década de 60. Que era muito pior, né? Porque naquela época, meus pais eram católicos, e como é que a gente ia perceber, né? Eu acordava gritando, com pesadelos enormes, né? Terríveis, e como é que a gente poderia, pai e mãe, vai adivinhar o que a gente está passando? Hoje, quando a criança começa a gritar de alguma coisa, a gente tem que perceber, tem um obsessor, tem uma energia pesada de briga, tem alguma coisa, lógico, tem doença? Tem que levar no médico, a primeira coisa é levar no médico, né? Mas depois, e aí você tem as suas filhas, né, as meninas que você passa por algumas situações, né, que você identifica bem isso, né? Com certeza, a gente, então por isso que a gente entende um pouco também, né, as mães e os pais, e uma outra coisa também que eu percebo que os adolescentes, né, eles acabam sentindo, eles têm um sentimento que eles não se encaixam. Uhum. Né, eles não estão conseguindo se encaixar, né, nesse modelo, nesse sistema. Eles já trazem também ideias diferentes, modelos diferentes do que existem. Né? Então, muitos questionam a forma de educação. Isso é verdade.